Olá pessoal, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Criação de galinha caipira em 2020. O que é que a gente pode esperar aí para esse ano de 2020 com a criação de galinhas caipiras? É muito importante você entender o que está acontecendo aí pelo Brasil, ao redor do Brasil, para saber como a gente deve se comportar aí. A gente que já tem criação, a gente que procura ter uma criação, a gente que procura ampliar a nossa criação. Então é o seguinte, o que é que a gente encontrou aí no início do ano? Um reflexo aí já do ano passado, um reflexo do que a gente está tendo aí em relação a clima durante todo o Brasil. Então a gente tem um aumento grande aí no valor de alguns produtos, principalmente o milho que normalmente se comercializa aí numa média do Brasil em relação a 30, 40, quando tá caro tá a 50 reais. Nós estamos encontrando milho aí a 70 reais. Então precisa ter um planejamento diferente, precisa ter um olhar diferente, precisa ajustar alguns preços de venda caso no seu planejamento você fez um planejamento com o milho um pouco mais baixo. Então você precisa estar atento a essas mudanças que acontecem no Brasil. E assim, nós temos o grande fornecedor de milho no Brasil. Você tem os milhos regionais, você tem um milho aí, cada região planta seu milho, mas o grande fornecedor de milho no Brasil é o sul do país, né? E o sul do país está enfrentando esses dias uma seca grande, congeada, seca e geada ao mesmo tempo. Então a produção de milho vai ser baixa para esse ano. A promessa então, a expectativa então, não é que o milho abaixe de preço. Quem tem chuvas aí de início de ano, normalmente tem uma plantação regional de início de ano. E lá para o mês de agosto, pelo mês de setembro, você vai ter um milho aí regional, né? Que a gente não sabe que preço, se vai acompanhar o preço do que está se trabalhando no Brasil, ou se regionalmente a gente vai ter uma ajuda aí dos produtores e vai ter um preço mais baixo. Então, fica ligado sempre nessas mudanças, se na sua região está tendo muita seca, se na sua região está tendo muita chuva, que também muita chuva atrapalha, como é que está a distribuição de alimentos. E assim, da forma que o Brasil vai, existe uma possibilidade de termos novamente uma greve de caminhoneiros. Não é uma previsão, não sou nenhum guru desse tipo, mas assim, existem conversas no meio aí de pessoas que a gente conhece, que algumas coisas que foram pedidas não foi cumprida. Então existe uma possibilidade de passar aí o São João, né? De ter novamente algum tipo de greve aí de caminhoneiros, certo? Então se tiver greve de caminhoneiros, piora o preço do milho. Se for na época onde o milho regional estiver sendo já distribuído, possa ser que não tenha muito efeito, né? Ou que tenha um efeito temporário, dependendo de quanto tempo durar a paralisação, se ela vir. Mas, caso tenha algum outro problema, segura firme no manche, porque não é esse tipo de coisa que vai fazer a gente desistir, não. Então, joga duro aí, faz seu planejamento direitinho, se ajeita, porque tudo... Vixe, na frente da gente, né? Porque tudo vai dar certo, beleza? Olha o machão aí, ó, na frente da gente. Já trocou a pena, tá todo emplumadinho. Só ficou faltando ali umas 2 penas no rabo que ele normalmente tem, mas ainda não saiu. Mas aí tá beleza, ó. Belíssimo animal. Um abraço!